Olá, bom dia, graça e paz. Temos estudado a respeito da unção e temos visto que existem níveis diferentes de unção. Estamos aprendendo sobre a unção coletiva. E agora nós vamos ver um pouco a respeito da unção da igreja, amém? Quando a igreja está reunida, quando a igreja está de comum acordo, tendo o mesmo parecer, tendo uma só linguagem, é importante que nós venhamos a entender essa unção do corpo operando juntamente. Amém? Então, nós vemos aqui em Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Então aqui nós vemos que a igreja ela estava sempre unida, né? Era algo que não acontecia somente uma vez por semana, nem duas vezes por semana, mas eles tinham uma vida em comum. Eles se reuniam tanto no templo, como também de casa em casa. Partiam o pão, ou seja, compartilhavam uns com os outros das necessidades, das alegrias. Eles viviam em singeleza de coração, amém? E o Senhor era quem ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aqui nós vemos o plano original de Deus com relação a crescimento de igreja, amém? O apóstolo Paulo diz que não é importante nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Então, a igreja ela não está fundamentada em cima de uma persona humana. Não, a igreja está fundamentada em cima de Cristo Jesus. Ele é a pedra principal. Ele é a pedra angular. E o construtor da igreja é Deus, amém? Através do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso. Para quê? Para que não haja disputas entre nós. Para que ninguém queira a primazia, ninguém queira a paternidade das coisas, mas que nós possamos entender que Cristo é a pedra angular, que todos estamos servindo a Cristo e precisamos ter isso em mente, amém? Muitas pessoas se sentem superiores, outras se sentem inferiores e isso bloqueia, né, a plenitude da unção. Deus abençoa até o quanto Ele pode. A unção cai de forma moderada, mas Deus quer derramar da sua unção de forma completa. E é interessante porque nós vemos coisas acontecendo, né, muito poderosas, amém? Então, três coisas a serem notadas a respeito desses versículos que lemos. Primeiro, eles estavam unânimes. Essa unanimidade fala de unidade, amém? Fala de estarem com o mesmo coração, tendo em vista não somente o que é seu, mas também o que é dos outros. Segundo, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? O reino de Deus consiste em alegria, justiça e paz no Espírito Santo. É importante nós atentarmos para essa alegria que vem de estar servindo a Deus. E terceiro, louvor. Irmãos, o louvor é algo poderoso quando diz respeito a o fluir da unção de Deus, o fluir do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vemos muitos louvores que exaltam o homem, né? Que chama a atenção do homem, que exalta as necessidades humanas, mas nós precisamos entender que o louvor é para a glória de Deus. O louvor é para engrandecer a Deus, não que Deus seja carente. No céu, irmãos, existem anjos, querubins, serafins, que estão diuturnamente, né? Louvando ao Senhor e dizendo santo, 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 santo. Então Deus não é carente de adoração. Mas a igreja, sim, ela precisa, né, entender esse olhar para o divino, essa expectativa e esse louvor engrandecendo ao Senhor. Quando isso acontece, a unção de Deus cai no lugar. Amém? Nós vamos ver aqui em Atos capítulo 4, versículo 23 e 24, algo muito poderoso que aconteceu. Às vezes, lendo, a gente não vê, vamos dizer assim, a sublimidade, né, a unicidade desse poder que aconteceu enquanto a igreja estava orando num só lugar.
diz que, versículo 23, uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Preste atenção no versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, volta à tona aqui esse assunto, né? Unânimes. Ou seja, eles levantaram a voz. Amados, é impressionante o que esses irmãos vão desfrutar aqui. Isso é o contexto de Pedro e João, que tinham ido ao templo na hora da oração, e lá tinha um coxo de nascença. Era normal coxos serem curados, sim, mas de nascença era algo espetacular. E o que é que acontece? Ele pede uma esmola a Pedro e João, e Pedro, com ousadia, né, puxa ele pelos artérios e manda ele ficar firme, curado em nome de Jesus. E aquele coxo de nascença, irmãos, que tinha as suas pernas atrofiadas, ele tem as suas pernas restauradas. E diz que aquele homem fica pulando, cantando, entra no templo. E as pessoas reconhecem que através do nome de Jesus foi feito algo grandioso. As autoridades chamam Pedro e João para interrogá-los e veem que aqueles homens haviam estado com Jesus. Os ameaçam, né, dizendo para não pregarem mais no nome de Jesus. E é interessante, eles queriam matá-los, mas tomando conselhos, não fizeram isso. E soltam eles. Quando eles foram soltos, eles foram para os seus. Irmãos, e eles unânimes, quando escutam que as autoridades fazem as ameaças, eles pedem a Deus que dê a eles ousadia. E enquanto eles falam com ousadia a palavra, que Deus estenda as mãos para operar curas, sinais e prodígios no santo nome de Jesus. A Bíblia relata que o lugar tremeu por causa da unção. A unção tem esse poder de fazer o natural ser abalado, amém? De fazer o natural ser mudado, de fazer algo que é para a maldição, que é para a perda, que é para a desolação do povo de Deus, se transformar em algo que é abençoado, que é restaurador e que é vivificador da glória de Deus, amém? Então, nós vemos aqui que a unção coletiva, ela tem o seu lugar e nós precisamos entender isso para desfrutarmos desse poder. A unção, ela é como um poder de energia. Se estiver bem canalizado, vai promover iluminação, vai promover força para aqueles que precisam de energia, amém? Mas se não estiver bem canalizada, vai dar curto-circuito e vai, ao invés de exaltar o nome de Deus, vai trazer vergonha ao nome de Deus. Então é importante que a igreja entenda o seu papel, cada membro da igreja entenda essa necessidade de unidade, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, amém? Paulo ora pela igreja de Éfeso e no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele fala sobre Deus dá a eles entendimento para que eles possam perceber a altura, a profundidade, a altura e o cumprimento do amor de Deus que excede todo entendimento. E é interessante, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, Jesus fala ao anjo da igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Paulo orava para que eles entendessem esse amor e o anjo da igreja de Éfeso está dizendo, ao anjo da igreja de Éfeso, ao líder da igreja de Éfeso está dizendo, volta ao primeiro amor. Então, amados, nós precisamos entender esse amor que é o amor divino. É o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que em nós habita. Romanos capítulo 5, versículo 5. Amém? E nós precisamos viver esse amor, nós precisamos andar nesse amor, nós precisamos compartilhar esse amor. Não é o amor que aceita tudo, não é o amor que passa a mão nas coisas erradas, não. É um amor que é a base para que as coisas operem, amém? A fé opera pelo amor. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor restaura o caído, restaura o perdido. O amor tem o poder de transformar. Tanto é que Paulo diz, a esperança, a fé e o amor, essas são as coisas mais importantes no que diz respeito ao cristianismo. Mas o maior de todos é o amor. Porque o amor, irmãos, é o princípio da perfeição. Amém? Então, que nós possamos entender o congregar e que nós possamos
compreender essa questão da coletividade sendo um só. Amém? Os casais entenderem que o homem se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. A família vivendo essa unicidade. E nós vamos desfrutar de momentos de unção, visitações divinas de forma gloriosas e poderosas, a ponto de o lugar onde estamos reunidos ele poder ser sacudido. Então é muito poder envolvido nisso e diz que os irmãos saíram e pregaram com intrepidez a palavra de Deus e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos à igreja. Amém? Então a unção coletiva ela é real, é uma das unções mais poderosas que existe e muitas igrejas estão perdendo de desfrutar dessa unção porque não estão andando no princípio do amor. Eu espero que você esteja sendo abençoado com esses vídeos, compartilhe com as pessoas. Nossos cultos na Casa do Oleiro, às quintas-feiras, às 19h30, os domingos, às 18 horas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.